Agora, aqui uma pessoa disse que sente muitas forças que o cercam para que ele não continue funcionando em um certo grupo espiritual. Bem, por isso que certos grupos espirituais têm que fazer purificação dos seus membros. Primeiro começa com purificação física, né, das mais simples, que é você deixar de usar animais assassinados na sua alimentação e se vai evoluindo nisto, não dispensar esses produtos animais. Então isto é uma coisa que todo o núcleo espiritual professa. Depois começa uma limpeza também do corpo emocional. Agora, essa limpeza do corpo emocional, às vezes não se consegue fazer sozinho. A do físico, se quiser, você faz, em grande parte. Mas a do emocional é preciso de uma ajuda. Preciso de ajuda, porque no corpo astral estão muitas coisas entranhadas. Então ali é preciso de uma ajuda. E as forças involutivas começam a nos cercar e a nos atacar, primeiro no corpo emocional. E nós temos que estar muito atentos, controlando o nosso corpo emocional, prestando atenção como ele vai, como é que ele está reagindo, se ele está se envolvendo com outros corpos emocionais. Nós temos que ir controlando isto, para as forças não conseguirem entrar no nosso corpo emocional e impossibilitarem dele começar a fazer um contato claro, nítido, com o mental e com a alma. Porque para nós termos uma ideia clara, nítida, do que a alma, do que o ser interior está indicando, nós precisamos de um astral e precisamos de um mental relativamente limpos. Porque senão aquilo não passa. Aquilo encontra os nossos esquemas mentais, encontra os nossos preconceitos, encontra as nossas formas mentais de viver, que é tudo isso que a gente aprende nas escolas, nas faculdades, encontra aqueles tijolos todos, aquelas lajes de cimento, e não pode atravessar. Então, nós temos que ter ajuda para purificarmos, para liberarmos o nosso corpo emocional astral destas coisas e o nosso corpo mental. Quem aqui não tem envolvimento emocional? Quem aqui não tem? O fato de você amar mais um filho teu do que uma outra criança, isto é envolvimento emocional do mais legítimo, do mais comum e normal. Então, nós precisamos de uma limpeza nesses corpos, como precisamos de uma limpeza no mental, não é? E nós temos que estar avisados que, principalmente agora, antes da purificação planetária, estas forças que nos mantêm, que procuram nos manter no antigo, no velho, nos esquemas que conhecemos, estas forças vão começar a nos procurar afastar exatamente daquilo que é o conhecimento espiritual, o ensinamento espiritual, o grupo espiritual. Por isso é que a pessoa está sentindo divisão neste grupo. E como que as forças estão agindo ali? As forças estão agindo ali, implantando medo nos membros do grupo, porque é um grupo que fala do resgate planetário o tempo todo, abertamente. Então começam a incutir medo nos membros dos grupos, começam a incutir dúvidas a respeito da integridade daqueles que estão canalizando as informações. Porque você, para ter informações a respeito do resgate planetário, por exemplo, você tem que ter um canal. Não é da mente humana que pode partir isto. Então, em todo lugar em que se tem contato com o conhecimento a respeito do resgate planetário, do resgate da humanidade, do resgate do planeta, isto precisa canais para que isto comece a descer e esse conhecimento chegue a nós, para que a gente o vá desenvolvendo. Mas a dúvida a respeito da integralidade desses canais, essas forças começam a colocar dúvidas com respeito a isso. E também dos colaboradores. E nas mentes, as forças começam a colocar o desequilíbrio das forças mentais, para que certos conhecimentos, certas coisas não possam ser introduzidas no grupo. Porque as forças ficam desequilibrando as mentes, não é? E certas forças chegam e são muito fortes para aquelas mentes que se dispunham a isto.
e com isto vai desunindo o grupo. Agora, duvidar da credibilidade dos companheiros, isto é algo que as forças colocam a toda hora na mente nossa, quando estamos em grupo, principalmente quando são grupos que fazem captações, escrevem, divulgam, publicam. As forças agem entre estes, entram nesses setores do grupo e começam a implantar a desunião, começam a implantar a desconfiança, começam a implantar a falta de flexibilidade, compreende? E nós estamos muito alertados com respeito a tudo isto. E assim vão minando o grupo. Astacheran é o aspecto material do Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel tem um aspecto material, que nós conhecemos como Astacheran. E esse Astacheran está lidando com o resgate planetário. É uma das colunas do resgate planetário, que Arcanjo Miguel não viria lidar com isto. Mas tem esse aspecto material, é material. Astacheran tem forma, Astacheran pode surgir. Às vezes se deixa fotografar nos outros planos. Bom, Astacheran, a respeito disso, declarou o seguinte: bombardeiam vocês quando vocês estão frágeis. Portanto, se fortifiquem, porque a força de vocês, a decisão de vocês, a clareza de vocês em se manterem unidos, espantam, repelem essas forças. Essas forças não chegam. Mas como essas forças conseguem chegar em um grupo espiritual e colocar a dúvida a respeito da validade daquilo que está sendo feito ali? Como que uma força consegue chegar aí? É porque nós estamos frágeis em algum ponto, em algum setor. A força entra pela nossa fragilidade. E Astacheran diz que nós precisamos saber dessas coisas. Temos que conhecer estas coisas todas. Porque não estamos livres disso começar a acontecer conosco. E nós temos que saber do que se trata. Temos que saber de onde vem, quem é que faz e o que nós podemos não permitir. Agora, se nós estamos frágeis, se a nossa mente não está controlada, se a nossa mente não está um pouco livre de coisas comuns, de coisas banais, de coisas normais, se a mente está toda ocupada com tudo aquilo que é esta vida aqui na superfície da Terra, esta mente não tem capacidade de se abrir, se absorver para coisas que, afinal de contas, não vão resolver nada dos problemas da sua vida. Porque aqui as questões da vida vão crescendo, vão se multiplicando. E essas forças vão se introduzindo em tudo. Daqui a pouco a sua mente não tem mais capacidade de abandonar um pouco isto e de pensar no que é real. E aí, quando quer pensar no real, nem consegue. Ou pensa numa fantasia daquilo que é real, mas não consegue realmente estar ali como mente. Agora, Astacheran nos avisa de tudo isto e diz que a gente tome cuidado, porque eles podem avisar, podem dizer como você se livrar, mas não podem fazer por você, não. Se depois que a gente está avisado de uma coisa, se depois que nós já estamos sabendo como fazer a coisa, a tarefa deles está cumprida. Aí você vai fazer aquilo e eles vão poder resguardar de certos ataques, por você estar fazendo. Mas se você não se põe a fazer, não tem como fazer por você isto. Não tem como fazer por você. O mental da humanidade na superfície da Terra é um dos mentais mais caóticos que já houve. O mental coletivo. E nós estamos, como mente individual, dentro desse mental coletivo. Então temos que estar conscientes do que é este mental coletivo e tomarmos muito cuidado para de repente não começar a se introduzir na nossa mente coisas demais desse mental coletivo. Porque daqui a pouco a nossa mente continua uma mente forte, continua uma mente decidida, tudo aquilo que ela é, mas não é mais ela. Ela já foi completamente desvirtuada pelo mental coletivo. Com todo o trabalho que você fez. Isto são coisas que acontecem muito hoje em dia. Acontecem muito e vão acontecer cada vez mais. Agora,
Dizem os seres que cuidam do resgate da Terra e que cuidam de nós, portanto, nesta etapa, que nós temos que nos defender disto, temos que nos proteger disto, temos que estar muito atentos e não nos deixarmos invadir. Mas jamais devemos atacar estas forças. Você não precisa atacar. Você faz o que deve e você se encobre, você se defende. Você se defende não se deixando levar. Mas nunca ataque estas forças. O ser humano médio não dispõe da mesma inteligência que estas forças. É preciso que o ser humano vá acima da média para começar a perceber estas forças. Porque o ser humano médio não tem a menor sensibilidade por tudo isto. Nem percebe estas forças. E estas forças não se atacam. Não se briga com isto. Você as desconhece, você se defende, você se reforça, mas não lide com elas. Nem olhe lá para onde elas estão. E nesses momentos finais, não desse ciclo, nesses momentos, elas vão estar cada vez mais presentes e cada vez mais atuantes. E nós vamos ter que estar cada vez mais centrados, cada vez mais alinhados com aquilo que é o nosso ser superior e vamos ter que falar o menos possível nelas. O menos possível. Que é para não atraírem nada. Falar o menos possível. Agora, teríamos que ser avisados de uma coisa. Essas forças entram pelos passos em falso que nós damos. Elas são extremamente observadoras, vão te acompanhando e vão aguardando a hora que você tropeça, elas entram ali. Então é preciso, nestes tempos, chamemos de finais, né? Porque é o final de um ciclo isto. Nestes tempos, nós temos que ficar muito mais atentos do que sempre fomos, muito mais atentos. Porque basta um deslize, por ali elas entram. Elas têm a capacidade de entrar por ali. São muito hábeis. Isto dito por Astacheran. Então, é muito hábil. E nós temos, então, que, de uma vez por todas, sermos aquilo que sempre nos ensinaram. Que nós temos que estar atento a nós. Agora, ou você está atento a você, está mesmo atento a você, ou você vira um alvo dessas forças, um alvo. E elas vão ficando cada vez mais hábeis, cada vez mais fortes, porque elas vão fazer parte desta parte final do ciclo, elas já estão soltas, mas vão ficar ainda muito mais soltas. E nós, nesta oportunidade, temos a chance de estarmos cada vez mais fortes, cada vez mais lúcidos, pela própria necessidade de estarmos. Não há mais tempo a perder para estas coisas. Isto não é brincadeira. Porque se nós não tomamos esta atitude e não fazemos a nossa parte, daqui a pouco vamos passar pela experiência de querer fazer e não poder mais, e de não conseguir mais. E Astacheran diz, você não deixe para depois, cuidado com seus passos em falso e confie nos seus ajudantes invisíveis. Confiem nos seus ajudantes invisíveis. Não fala quem são. Porque isso depende da nossa cultura, isto depende da nossa disposição, isto depende do nosso conhecimento. Todos nós sabemos que existe vida em outros planos, que existe vida em outras dimensões. Todos nós sabemos que em outras dimensões desta sala estão outros seres, tudo aqui conosco, em outras dimensões. E nós temos que, já que ainda não podemos perceber estas coisas, porque estamos totalmente ocupados só com o plano material denso e com as coisas do plano material denso, então não temos condições ainda nem de saber quem está conosco aqui. E aqui tem vários planos e várias dimensões e cada um está cheio de seres aqui, invisíveis para nós. Então Astacheran diz, conte com a ajuda dos seres invisíveis. Conte com a ajuda daqueles que são invisíveis e que pode estar num outro plano, pode estar numa dimensão acima desta, pode estar numa dimensão na qual se vê claramente o que se passa aqui.
mas que não pode interferir aqui, se nós não permitimos. E às vezes permitir não é só ficar passivo. Às vezes permitir é realmente nós nos comunicarmos. Nós temos uma comunicação com isto tudo. E tudo isso se faz com a consciência. Tudo isso se faz no nosso interior. Tudo isso se faz com a nossa consciência. Às vezes se faz com a nossa mente, porque às vezes esses colaboradores estão no plano mental. Às vezes se faz com o sentimento, porque eles podem estar no plano astral. Nós estamos falando dos colaboradores positivos, né? Obviamente, porque já temos conhecimento para isso. Bom, nós como grupo nacional, isto é, nós como grupo que vivemos nesta nação, já devíamos ter uma vida nestas coisas mais prática. Porque esta nação não é uma nação igual, não, as nações são todas diferentes umas das outras, mas não há nenhuma outra nação como esta, sob certos aspectos. Para esta nação convergiu um povo que é muito experiente. Dizem que o povo aqui é jovem, não é que não tem experiência, que se deixa levar. Estas coisas que você lê aí no folclore e na sociologia, que é povo novo, não sei o quê. Sim, isto aqui foi descoberto oficialmente, não é, há pouco tempo. Mas isso já era conhecido desde o princípio, isso sempre foi conhecido. Aqui sempre viveram coisas que nós não conhecemos. Agora, nós somos algo que parece novo, parece inexperiente, mas não é essa a origem desse nosso temperamento. A origem do nosso temperamento é que nós temos uma experiência muito positiva em ciclos anteriores. E essa coletividade é composta de espíritos, mônadas, não? É composta de espíritos milenares que se reuniram todos nesta época aqui para consolidarem em si a maturidade espiritual. Então, este povo que está aqui, que parece um povo assim que elege quem elege, essas coisas que vocês veem, não é? Isto é uma aparência, porque isto é gente muito antiga, mas que precisa consolidar a sua maturidade. Há uma maturidade espiritual, mas que precisa ser consolidada. E que o que este povo tem que aprender na consolidação desta maturidade que ele tem, porque ele às vezes dá sinais de uma coisa madura, de um povo maduro, mas ele tem que consolidar isto. E quando ele consolidar isto, ele vai se libertar da roda das encarnações. Este povo está aqui para se libertar da roda das encarnações. Isto é, para se libertar desta forma de reencarnações e de desencarnação. De forma que a vida intraterrena, que não subentende reencarnação, a vida intraterrena, a vida extraterrestre, a vida suprafísica, tudo está aberto, esperando que este povo madure para entrar lá. Consolidando esta sua maturidade, aí já está pronto, já está preparado para sair da roda das encarnações e resolver isto de outra forma, que tem tantas formas para resolver. Então nós temos uma hierarquia espiritual disponível para nos ajudar neste ponto. Este povo vem amadurecendo, porque já tem isto, ele vem amadurecendo sentimentos elevados. Vem amadurecendo sentimentos elevados de fraternidade. Por isso, é um tipo de seres que tem esse sentimento de fraternidade já em si. Ele tem isso já em si. O que ele precisa é amadurecer isto. O que ele precisa é colocar isto em um nível maduro para irem realmente participar de outras civilizações, não esta aqui. Participar de outras civilizações. Porém, apesar de ser maduro, ainda tem aspectos infantis, aspectos rebeldes. E nós precisamos nos ajudar como povo. Temos que nos lembrar que nós, por exemplo, individualmente, podemos
reconhecer muitas coisas, podemos assumir muitas coisas. E vemos nos nossos irmãos, deste mesmo povo, vemos nos nossos irmãos a semente daquilo, mas não está amadurecido, não está amadurecido. Então nós temos que ter um tipo de paciência uns com os outros, que não é esta paciência dos povos infantis, não. É a paciência das pessoas maduras, porque o outro também é maduro. E ele precisa ser ajudado com outro tipo de paciência. E isto está amadurecendo neste povo. Isso está amadurecendo neste povo. E para nós todos, esta é uma encarnação chave. Esta é uma encarnação chave. Porque a partir desta encarnação, as coisas não vão mais como vinham sendo, ficar reencarnando, reencarnando, reencarnando. Neste povo tem gente que não vai mais reencarnar. Esta é uma reencarnação chave. Então, a partir desta, nós podemos deixar de reencarnar. Portanto, temos que passar para outro plano de vida. Temos que passar para outro tipo de civilização. Porque nesse povo está se criando a semente de uma civilização. Que não vai ser desenvolvida aqui, evidentemente, porque isto vai ficar tudo por baixo d'água, isto. Mas isto aqui não vai se desenvolver aqui. Mas uma civilização está em formação neste povo. E nós temos que tomar consciência disto. Temos que assumir esta responsabilidade. Temos que amadurecer. E depois, aqueles que não vieram de outros planetas, mas que tiveram origem nesta Terra, estes são então uma coisa que parece que vai desandar. Não, você tem que assumir. Isto tem que ser assumido. Nós estamos neste país, estamos nesta parte do mundo para amadurecer. Aqui está Mirnajá. E há certas coisas que a instrução pode dizer até certo ponto. Depois, isto tem que cair no silêncio do ser e lá no silêncio tem que desenvolver. Bom, alguns de nós, nesse processo, são acolhidos nas naves. E, obviamente, se não temos uma maturidade suficiente, não podemos ter consciência disto. Mas muitos de nós são acolhidos em algumas naves para passarmos por certos processos e sermos ajudados nestas coisas. E outros de nós podem até ser levados como essências, ou às vezes até como corpos astrais, para outros centros, para centros intraterrenos, para civilizações intraterrenas. Nós estamos falando isto porque isso já está acontecendo em alguns casos, e isto vai acontecer com mais normalidade. Então, se nós estamos num trabalho de silêncio, se nós estamos num trabalho operativo de silêncio, vamos colocar isto tudo dentro do nosso silêncio. E vamos nos atualizando nestes momentos em que estamos vivendo na superfície desta Terra. Vamos nos tornando seres conscientes, lúcidos do que estamos vivendo. Porque tudo isto que está caindo no silêncio do nosso ser, e se nós estamos ali em ordem, se nós estamos ali bem conectados, isto tudo vai germinando no nosso silêncio. Isto tudo vai ficando conhecido por nós. E esse é o conhecimento que os irmãos hierárquicos, não? Estão tentando nos passar. Este conhecimento de nós mesmos, para que a gente se transforme nesta fonte que nós temos que usar. Quem entra num trabalho assim tem que abolir discussão. Não tem discussão. Por exemplo, se fala sobre isto, né? Cada um de vocês está num ponto, então cada um de vocês percebe isto no seu ponto. Não deve haver discussão, não deve haver discussão entre pontos, porque isto perturba um e perturba o outro, perturba tudo, isto enuvia. A discussão enuvia. E se nós, que sempre aprendemos que não deveríamos discutir, nestes momentos fundamentais da transição da Terra, a discussão é o maior veneno.
Então, quem está trabalhando isto, quem está trabalhando estas coisas, quem está trabalhando a vida durante esta transição, quem está trabalhando estes pontos, jamais abre a boca para discutir com alguém. Tem sempre o recurso do silêncio. Deixa o outro falar sozinho. Até que ele perceba que está falando sozinho. E você fique com a sua boca fechada. Evitar contraste. Discussão é uma palavra um pouco grosseira e pode ser que vocês já tenham passado do grau educativo de discutirem. Mas discussão não é só essa discussão de gente. Discussão é mental também, sabe? Esta que é ponto. Discussão é mental. É o outro está se manifestando e você mentalmente está discutindo com ele. Você não discute, mas você com a mente está discutindo. Com a mente você está contradizendo. Isto é a mesma coisa ou pior do que discussão aqui na rua. Bom, hoje vocês vão para o sono levando esta palavra. Não discutir. Não discutir não quer dizer concordar. Não discutir não quer dizer se submeter. Não discutir é outra coisa. E vocês vão pensar sobre isto. Vocês vão levar isso para a sua reflexão, porque vocês vão ficar muito imunes a certas forças, se aprenderem a não discutir. Se aprenderem a desistir deste hábito. Porque gente que recebeu educação não discute mais, de viva voz, mas discute mentalmente. Discute mentalmente. E para nós darmos certos passos, para nós permitirmos que o silêncio vá se fazendo em nós, porque vocês todos já perceberam que é preciso silêncio, né, hoje em dia. Que vocês têm que entrar em silêncio. Têm que entrar em silêncio para poderem se manter equilibrados, harmonizados, aqui fora inclusive. E esses encontros, não, devem estar colocando todas essas sementes em nós, ou devem estar molhando estas sementes para que elas brotem, desenvolvam, não é? Para que elas prossigam o seu trabalho. Como uma pessoa fez uma pergunta sobre Antares, que é uma estrela, não? E nós temos um nome de Antares também em uma base, né? Em uma base extraterrestre. Essa base extraterrestre é uma das tantas que estão aí em volta da Terra para nos ajudar. Durante o resgate, esta base Antares estará atuando em muitos níveis, como intermediária entre esse nosso sistema, entre o sistema solar e outros sistemas solares. De forma que saber da existência de Antares, aqui na órbita da Terra um pouco externa, não na órbita física da Terra, porque a vibração de Antares desintegraria esta órbita. Então, Antares fica numa área a uma certa distância, de forma que não fique estimulando excessivamente a órbita da Terra. Mas Antares é uma dessas coisas, não, que estão aí, que são acessíveis, não é? E que permanece em relação interna conosco, interna conosco. Antares não está falando conosco através do rádio. Antares está em sintonia interna com cada um de nós que consegue ter um certo silêncio. E Antares está em contato, não com todos nós, porque é esta base que vai trasladar as mônadas que forem sair da Terra. E quem sabe se alguns de nós vão ser trasladados desta Terra, não é? Então Antares está aí. E é bom que, assim como a gente conhece hierarquias, a gente conhece centros planetários, né? A gente conhece retiros intraterrenos, todas as portas que nós temos para entrar em outras dimensões, em outros planos, em outras civilizações, em outras vidas que existem aqui nesse planeta também. Mas Antares não é deste planeta, não chega muito perto, não está dentro desta órbita física da Terra, mas está lá de onde está,
a uma certa distância, está comunicante com o nosso interior. E aquelas mônadas que forem sair daqui, que não vão para os outros níveis terrestres, mas que vão ser transmigradas até de sistema solar, é ali que vão viajar. Viajar é uma palavra muito terrestre, não? Mas vocês compreendem o que quer dizer. Ali vão viajar. Então, no seu silêncio, quando vocês fizerem esse silêncio e ficarem cultivando este silêncio, não? Coloquem lá Antares também. Coloquem lá o nome desta estrela. A base não é a estrela, mas o nome é o mesmo. Deve ter alguma irmandade aí. Então, Antares está presente no nosso interior, para todos nós. Mais alguma coisa que teríamos que cultivar. Mais alguma coisa que teríamos para nos comunicar, para cuidar. Cuidar com bastante amor.